Meus amigos, hoje vamos tratar de um tema que é bastante polêmico, tanto na sociedade em si, quanto no judiciário. Eu preciso da sua atenção. Olha só, a pessoa pode obter um habeas corpus preventivo, é cabível isso, com a finalidade de plantar, cultivar cannabis sativa, a maconha, domesticamente, para dela extrair o óleo da cannabis sativa de modo artesanal para um tratamento de saúde próprio? Sim ou não? Cabe o habeas corpus preventivo nesse caso ou não cabe? Eu quero esclarecer aos senhores que no STJ, das duas turmas criminais, não há consenso entre elas. Sobre esse tema, elas têm posições antagônicas, conflitantes, cada qual, claro, com os seus próprios fundamentos. Eu preciso da sua opinião ao final deste vídeo. Deixe o seu comentário, que isso é importante. Isso ajuda a nos dar direcionamento quanto ao tema. Vamos lá. A situação concreta em si, sobre este assunto, é a seguinte. Uma pessoa apresentava um quadro grave de epilepsia, sofrendo aí dezenas de crises diariamente, não conseguia encontrar nenhum tipo de eficiência nos tratamentos convencionais, nos medicamentos convencionais, e então, por prescrição médica, ela passou a importar o óleo da cannabis sativa, um dos princípios ativos da maconha. Ela conseguia isso de modo legal. Ocorre que sempre foi muito burocrático e extremamente oneroso, caro. Então, tentando conseguir manter o tratamento a um custo menor, ela buscou aí um habeas corpus preventivo, que lhe garantisse o direito de cultivar a cannabis em quantidade apenas a necessária para manter o próprio tratamento. Ela faria isso pessoalmente, o cultivo, e também a extração artesanal do óleo, para a continuidade, repito, do seu tratamento. Ocorre, para ela conseguir isso, ela tem que ter sucesso, teria que ter sucesso no pedido do habeas corpus preventivo, porque isso lhe permitiria fazer todo o processo de cultivo e colheita, extração do óleo, sem sofrer qualquer tipo de persecução penal. Afinal de contas, a finalidade dela era estritamente medicinal, e não para uso recreativo ou qualquer outro fim proibido por lei. E então, ela pode ou não pode cultivar a cannabis para a finalidade estritamente medicinal, conforme prescrição médica da necessidade do óleo de cannabis para manter a eficiência do seu tratamento de saúde, que melhorou bastante depois que passou a utilizar o óleo da cannabis. Deixe o seu comentário ao final do vídeo, nós precisamos da sua opinião. Vamos em frente. Olha, a legislação de drogas, a lei de drogas, 11.343 de 2006, lá no temido e conhecido artigo 33, tem 18 núcleos, 18 verbos incriminadores para o tráfico de drogas. Apesar disso, é verdade que no artigo 2º dessa mesma lei, que você pode ver aqui do meu lado, você verá lá no parágrafo único, que as autoridades competentes elas estão autorizadas, e isso de fato há mais de 40 anos, estão autorizadas ao plantio e à colheita da cannabis sativa para fins exclusivamente medicinais. Mas é fato que até hoje, até os nossos dias, não há regulamentação sobre esse assunto. Não há qualquer norma que diga como, quando se pode fazer, se pode praticar essa conduta de plantio e colheita de cannabis sativa para fins exclusivamente medicinais. Isso, na opinião do relator, neste caso que estamos analisando, que está no STJ, caracteriza o desprezo, caracteriza até mesmo a má vontade por parte de quem deveria regulamentar isso. Talvez aí por razões políticas, por razões morais, mas é fato que o assunto, o tema, está autorizado por lei há mais de 40 anos e não pode ser praticado efetivamente porque não há regulamentação sobre o assunto. E nesse assunto,
a quinta turma do STJ, ela se posiciona pela não concessão do salvo-conduto através do habeas corpus preventivo. Fundamenta em suas decisões sobre esse assunto que, para a análise dessa situação, a pessoa indicada é a Anvisa. É ela quem tem conhecimentos técnicos de vigilância sanitária para analisar o caso concreto e decidir sobre a possibilidade ou não do cultivo. E diz ainda que a falta de conhecimento técnico sobre vigilância sanitária, que via de regra acomete o magistrado, o impossibilita de decidir sobre um assunto, especialmente porque ele não tem conhecimento técnico para isso. Essa é a posição da quinta turma do STJ. Já a sexta turma do STJ, ela tem um posicionamento diferente e antagônico com relação à quinta turma. A sexta turma permite sim o habeas corpus preventivo, neste caso, para plantio, colheita e extração do óleo da cannabis sativa para tratamento de saúde, porque isso é permitido pela Anvisa. A Anvisa permite que se utilize o óleo da cannabis sativa para fins terapêuticos, especialmente aí para o tratamento da epilepsia. Vamos lembrar que dissemos aqui no início do vídeo que a pessoa interessada ela fazia a importação legalmente do óleo da cannabis sativa. Então é porque a Anvisa o permite a utilização em solo nacional para os fins que ela pretendia utilizar e utilizou efetivamente. Então, a sexta turma do STJ concedeu sim e vem concedendo reiteradamente em suas decisões habeas corpus preventivo, salvo-conduto para o plantio, colheita e extração do óleo nesses casos. Vamos verificar aqui a conclusão do julgamento, o que é que a sexta turma fundamentou como fechamento da decisão. Vamos olhar isso. E aqui eu te peço atenção com o fechamento da decisão. Ela caracteriza e conclui bem as razões fundamentais da decisão da sexta turma. Me permita aqui a leitura só de um trechinho final da decisão. Vamos aí, olha só. Se o direito penal, por meio da guerra às drogas, não mostrou ao longo de décadas quase que nenhuma aptidão para resolver o problema relacionado ao uso abusivo de substâncias entorpecentes e, com isso, cumprir a finalidade de tutela da saúde pública a que, em tese, se presta, pelo menos que não atue como empecilho à prática de condutas efetivamente capazes de promover esse bem jurídico fundamental de garantia a uma vida digna, como pretendem os recorridos com o plantio da cannabis sativa para fins exclusivamente medicinais. Essa é a decisão da Corte, fechada com essas linhas finais que lemos aí. Então está permitido, essa pessoa conseguiu sim o salvo-conduto para o plantio da quantidade essencial de cannabis para o seu tratamento de saúde. Como se pode notar claramente, o STJ não tem um posicionamento pacífico sobre isso. As duas turmas têm posições conflitantes. Mas e você? O que você pensa sobre esse tema? Deixe aqui embaixo o seu comentário. Nós precisamos conhecer o seu posicionamento, as suas ideias sobre esse assunto. E para você que estuda para concurso, bons estudos e boa sorte!